Após bater na trave para conquistar o seu acesso nas duas últimas temporadas, a direção do CSA montou ainda um time mais competitivo para esse início de competição nessa temporada de 2022 e não quer dar bobeira, para carimbar o seu acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei trazer aqui os 6 principais jogadores, os mais conhecidos, enfim, badalados ali por outros grandes clubes do futebol brasileiro, que ainda assim podem ajudar bastante a equipe do Azulão nessa temporada de 2022. Além disso, trazer aqui as informações a respeito de outros atletas do elenco, quem pode surpreender e esse raio-x do elenco azulino para a disputa do Campeonato Brasileiro. Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. A gente costuma fazer diversos conteúdos também relacionados ao Azulão de Alagoas. Irei começar o vídeo de hoje deixando claro que não dá para citar todos os jogadores no vídeo, porque senão iria ficar muito longo. Então irei falar um pouco de cada um dos principais deles e lá no finalzinho também comentar sobre as outras boas opções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Irei começar o nosso vídeo de hoje com a principal contratação, por que não, do futebol alagoano nessa temporada até esse momento, de início de Série B, que é o atacante, enfim, ponta direita Osvaldo, jogador que nas últimas temporadas estava defendendo a camisa do Fortaleza e vinha muito bem também na equipe cearense, antes de encerrar o seu vínculo no final da última temporada e acertar com a equipe do CSA na disputa dos seus compromissos. Até esse momento, o jogador tem 9 partidas e 1 gol marcado, balançou as redes diante a equipe do Cruzeiro no Campeonato Alagoano. Um atleta que já é bem conhecido, bem rodado no futebol brasileiro, tem 34 anos de idade, fica sendo essa boa opção pelos lados do campo para a equipe do Azulão na disputa da Série B. O jogador que inclusive vem pegando aos poucos o seu ritmo de jogo, inclusive foi titular aí na partida contra o Paysandu na Copa do Brasil, também atuou só 11 minutos diante do Sport na Copa do Nordeste. Jogador que já tem passagens aí, por exemplo, pelo São Paulo, onde chamou muita atenção do futebol brasileiro, em 2013 ele realizando uma grande campanha, também rodou pela equipe do Fluminense, nos últimos anos também chegou na equipe do Fortaleza, onde foi campeão da Série B lá em 2018, retornou para 2019, sempre ajudando bastante a equipe do Leão no Campeonato Brasileiro. No ano passado, menos jogos, apenas 29 atuações, com 1 gol marcado e 2 assistências. Quero saber sua opinião a respeito do experiente Osvaldo, jogador se pode ele ainda ser útil na equipe do CSA, e se é uma boa opção também para a disputa do Campeonato Brasileiro. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre um outro jogador bem conhecido que atualmente está na equipe do CSA, que é o meio-campista Gabriel, jogador que nas últimas temporadas vem sendo camisa 10 titular da equipe do Azulão. Na última Série B, inclusive na última temporada, no total foram 53 jogos com 6 gols marcados e 5 assistências. Até esse momento, na temporada de 2022, o jogador entrou em campo 12 vezes e deu aí uma assistência na Copa do Nordeste. Até o momento não vem surpreendendo tanto assim com seus gols, mas vem sendo titular da posição, entrando em campo em todas as partidas praticamente e sendo titular absoluto da sua posição. O Gabriel, que ele é revelado nas categorias de base do Bahia, passou ali também pelo Flamengo, onde ficou por várias temporadas antes de transferir para o futebol japonês. Também rodou pelo Coritiba, ainda lá no ano de 2019, teve ali com as outras passagens no futebol do exterior, antes de chegar na equipe do Azulão na temporada de 2020. Jogador que a tendência é que seja o camisa 10 titular da equipe do CSA, atleta de 32 anos. Quero também saber sua opinião a respeito do Gabriel. Saindo agora da parte ofensiva, quero também falar sobre um zagueiro, um jogador que pode ajudar bastante a defesa do CSA nessa Série B, que é o zagueirão Werley, jogador já experiente de 33 anos de idade, que chegou na equipe de Alagoas nessa temporada de 2022, inclusive sendo um dos artilheiros do time na temporada, já são 3 gols marcados do zagueirão, sendo 2 deles diante o Paysandu na Copa do Brasil e outro também diante o CRB no clássico empatado por 1-1. Então vem sendo um jogador muito importante nessa temporada, marcou gols aí nas principais partidas do ano, até o momento entrando em campo 11 vezes no total
como titular. Jogador que nas últimas temporadas não conseguiu ter uma grande sequência de jogo, mas que na minha opinião para a Série B é uma das melhores opções que estavam disponíveis no mercado. Seu último time foi o Atlético Goianiense na Série A do ano passado. Ele só entrou em campo uma vez, entrou ali já nas últimas, foi contratado, melhor dizendo, já nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Acabou que não teve tantas chances assim. Seu último clube havia sido o Vasco da Gama, onde que lá em 2020 fez 19 jogos com 2 gols marcados, né? Vinha sofrendo bastante com lesão, mas agora aproveitando esse bom momento e sendo titular da sua posição, né? Nos primeiros compromissos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também Campeonato Estadual. O L que tem uma rodagem bem grande no futebol brasileiro, passou pelo Santos e também a equipe do Coritiba, a gente ficou aí bons anos também atuando por lá, e também a equipe do Atlético Mineiro, jogador que é natural da cidade de Oliveira, em Minas Gerais. É um jogador que sim tem a sua experiência, havia um tempo ali inclusive que não jogava a Série B, vinha atuando mais na primeira divisão, agora recebeu esse convite do CSA, acredito que pode ajudar bastante na composição do elenco, né? Sendo ali uma zaga importante também, como com o zagueiro Lucão, né? Jogador que chegou ali do Mirassol após a disputa do Campeonato Paulista. Acredito que a zaga do CSA está assim bem servida para a disputa da Série B. Voltando agora para o meio de campo, quero falar aqui também sobre o volante William, jogador também já experiente, 35 anos de idade, que no último ano estava na equipe do São Paulo, onde ele acabou se lesionando, não jogou muitas vezes, apenas 9 atuações, já está bem próximo inclusive de superar essa sua marca da última temporada, vestindo a camisa do CSA. Até o momento, né, 8 partidas no total, o jogador atuou grande parte delas inclusive sendo o titular da posição, chega agora também para a disputa do Campeonato Brasileiro. O William, que aqui no futebol brasileiro ele não é tão conhecido assim, até mesmo porque rodou aí desde 2013 no futebol da Coreia do Sul, inicialmente, e depois chegou no Querétaro do México lá em 2014. Passou também pelo América, lá da Cidade do México, e a equipe do Toluca na temporada de 2018, antes de deixar o futebol mexicano no início da última temporada e acertar com o tricolor paulista. Aqui no Brasil, ele é revelado nas categorias de base da equipe do Palmeiras, onde começou como profissional lá ainda em 2006, rodou aí pelo Ipatinga e o Náutico em 2008, passou também pelo Vitória em 2009 e em 2010 pelo Goiás e o Atlético Goianiense. Seus dois últimos clubes no Brasil, Náutico e Joinville, na Série B tanto de 2011 quanto também de 2012, já tem essa experiência também na segunda divisão nacional. Quero saber sua opinião a respeito do volante William, né, jogador que costuma jogar também como um meia esquerda, 35 anos de idade, foi contestado ali na sua chegada, mas pelo menos vem atuando, né, se recuperou 100% das suas lesões, se pode ser um jogador importante na disputa do Campeonato Brasileiro. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre mais dois nomes e esses agora no ataque, né? O primeiro sendo um jogador já bem mais conhecido aqui no Brasil, que é o atacante Cleiton, jogador de 26 anos de idade, que chegou ainda na equipe do CSA lá na reta final da Série B do ano passado, né? Foram apenas 7 jogos no total, com uma assistência. O atleta que costuma jogar como ponta direita, também centroavante, iniciou esse ano ainda até mesmo com uma grande expectativa, mas se lesionou novamente, né? A tendência é que ele recupere a sua condição física para o Campeonato Brasileiro. Até o momento, né, só fez uma partida ainda lá na estreia do Campeonato Alagoano contra o Aliança, né? Jogou o primeiro tempo daquele duelo. O Cleiton é aquele mesmo revelado nas categorias de base do Figueirense, surgiu com muito destaque tanto lá em 2014 e 2015, fez uma excelente Série A inclusive daquele ano, antes de chegar na equipe do Atlético Mineiro em 2016. Foram 46 jogos pela equipe de Belo Horizonte e 7 gols marcados. 2018 foi emprestado para a equipe do Corinthians, onde entrou em campo mais 14 vezes e balançou as redes em 2 oportunidades. Depois disso, infelizmente, né, um jogador jovem, enfim, que tinha um grande potencial pela frente, acabou que não jogou muitas vezes, né? Isso é realmente um problema que quando os atletas não entram em campo, não dá para ele demonstrar o seu futebol, né, e ir novamente escalando na carreira. Em 2018, né, foi emprestado para a equipe do Bahia, entrando em campo apenas 12 vezes. 2019 também rodou tanto pelo Bahia, pelo Atlético Mineiro e o Vasco da Gama, somando tudo isso, apenas 14 jogos na temporada. E seu último clube antes de chegar na equipe do CSA havia sido o tradicional Dinamo de Kiev, lá da Ucrânia, onde ele fez apenas um jogo, foi até bem, marcou, inclusive deu uma assistência, mas chegou na reta final da Série B para defender a equipe do CSA ainda lá na temporada passada. Quero saber sua opinião a respeito do Cleiton, né? Jogador que tem muito futebol, mas infelizmente vem se lesionando bastante. Se você acha que ele pode dar uma boa sequência de jogo nessa próxima Série B. E para finalizar o nosso vídeo,
O último nome que eu quero falar com vocês é um jogador assim que não é tão conhecido, enfim, como os que eu já citei aqui no nosso vídeo, mas que pode agregar bastante no elenco azulino, que é o ponta direita, também ponta esquerda, Felipe Augusto, atleta de 30 anos de idade, que tem uma experiência muito boa também na Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, ele havia sido titular da posição pela equipe do Cruzeiro, em grande parte, inclusive, do Campeonato Nacional. Fez 45 jogos no total, com 5 gols marcados e 4 assistências. Até esse momento, ele vem sendo mais reserva do que titular, O jogador fez 14 jogos na temporada pela equipe do CSA e ainda não marcou nenhum gol, nem deu nenhuma assistência, Precisa aí melhorar esses seus números para o Campeonato Brasileiro. Felipe Augusto, que já havia jogado a Série B do Brasileirão, praticamente aí nas últimas 5 temporadas, em 2020, foi inclusive titular do América Mineiro, quando conseguiu o acesso com 40 jogos e 4 gols marcados na temporada. Em 2019 também fez um bom ano pelo Operário Ferroviário de Ponta Grossa, na Série B, entrando em campo 34 vezes com 8 gols marcados. Anteriormente a isso, na Série B tinha jogado em 2018 pela equipe do Paraná e também em 2017, teve ali mais 4 jogos também pela equipe paranista na Série B do Campeonato Brasileiro. Anteriormente a isso, ele também tinha passado pelo Atlético Mineiro, time que ele foi revelado lá ainda em 2011, rodou pelo Tupi de Minas Gerais, Linense, Madureira e Estoril Praia de Portugal e também o Volta Redonda. Quero saber sua opinião sobre o Felipe Augusto, esses jogos, inclusive esses seus últimos compromissos pela equipe do CSA, se vem atuando bem, se não vem tanto assim, enfim, as posições que o time precisa se reforçar até o início do Campeonato Brasileiro. Como eu disse no início do vídeo, não daria pra gente falar sobre todos os jogadores, enfim, que podem ajudar a equipe do CSA, mas além do que eu citei, esses 6 aqui no vídeo de hoje, vejo o CSA já bem servido de bons atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro. Começando ali no gol, com o Marcelo Carné, goleirão de 32 anos, ex-Juventude que foi contratado. Na zaga ali também temos, na defesa em geral, o Lucão, que voltou para a equipe, também os laterais Diego, Renan e Hernandes, 2 atletas experientes, além do zagueiro Wellington Nascimento, com uma grande rodagem no futebol europeu. Meio de campo permaneceu com o Giovani, volante também que já tem uma rodagem boa na disputa do Campeonato Brasileiro. Outros nomes também experientes, como o Bruno Paulista, Bruno Mota e o Didira, que retornou para a equipe do CSA no ano passado. E no ataque, dos jogadores que eu não citei, tem o próprio Marco Túlio, que é um dos artilheiros da equipe nessa temporada, jogador de apenas 24 anos de idade, e também o Dalberto, ponta direita de 27 anos, ex-Sport, Coritiba, Juventude, jogador também que entende bastante da Série B do Campeonato Brasileiro, pode ajudar bastante o CSA nesse Brasileirão. Quero saber sua opinião a respeito dos jogadores que eu citei no vídeo de hoje, sobre a composição também do elenco do Azulão, se pode aí se fazer uma boa disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e após aí bater 2 anos consecutivos na 5ª colocação, conquistar esse tão sonhado acesso de volta à elite do futebol nacional. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!